Vamos falar agora da adubação mineral de manutenção da soja de um solo com fertilidade construída, como foi visto na parte 1. E o primeiro nutriente é o nitrogênio, que nós verificamos que a soja necessita de 190 kg de N para produzir 4,5 toneladas de grãos. Entretanto, esse N vem da matéria orgânica, de adubos nitrogenados, vem da fixação simbiótica através do rizóbio e de uma coinoculação com azospirilo. A fixação biológica do nitrogênio se dá graças à formação de nódulo, que esse nódulo possui 3 sistemas enzimáticos. Esse nódulo, para funcionar, ele precisa de assimilados produzidos pela planta, ele precisa de oxigênio, que é transportado na planta na forma de vitamina B12 através do micronutriente cobalto, que vai oxigenar o nódulo, transportando oxigênio. E para que funcione o sistema enzimático da nitrogenase, é necessário a presença de molibdênio e a presença de ferro. E um ativador da enzima hidrogenase é o elemento níquel. Bem, então temos os 2 sistemas enzimáticos, nitrogenase alimentado com ferro e molibdênio, a hidrogenase com níquel, e a enzima ferrodoxina decompõe o vapor de água resultante da respiração das raízes através de uma enzima chamada ferrodoxina, que tem enxofre, em H2, que vai para o sistema de hidrogenase. O sistema está completo e com isso então ocorre o milagre da quebra do nitrogênio trivalente, do nitrogênio molecular, unindo-se com o hidrogênio, formando o primeiro composto nitrogenado combinado, que é a amônia. Essa amônia faz parte de aminoácidos e os aminoácidos constituem as proteínas que vão então alimentar a planta. E também lembrar que hoje já ficou prática tradicional, para potencializar essa fixação do nitrogênio, também é usada uma coinoculação com azospirilo. O azospirilo, ele ativa a produção de hormônios, como auxina, gibberelina, citocianina. Esse azospirilo solubiliza fosfatos e óxido de zinco e aumenta a atividade da nitrato redutase. Aqui um exemplo no slide de uma planta de milho inoculada com azospirilo e não inoculada. No caso da soja, por aumentar o sistema radicular, vai também aumentar a fixação pelo rizóbio. E a melhor maneira de aplicar azospirilo é aplicá-los em área total, no estádio V3, caindo sobre as folhas e depois caindo no solo, isto é, ele exige umidade. É melhor do que aplicá-los ele localizado. Se for aplicar localizado, não passar de uma dose, porque pode dar um desequilíbrio hormonal. Tudo bem. Falando ainda na soja, o colega Gil Câmara detectou que a soja tem 2 estádios fenológicos de máxima produção de nódulos, um no estádio R1 e R2 e um no estádio R5-3. Em função disso, o professor Gil orientou uma tese e mostrou, de um modo já conhecido, que o uso de cobalto e molibdênio aumenta a produtividade de soja até em 1 tonelada. Tanto fez aplicar semente como ter aplicado no estádio até o V5. Mas se tivesse parcelado essa aplicação, verifica-se que a produtividade de soja aumentou em 200 kg. Com a entrada agora do níquel, que é uma coisa até certo ponto recente, mesma coisa, a aplicação via semente, junto com cobalto e molibdênio, foi similar. Mas o níquel também gerou aumento de produtividade, partindo lá de 3.800 para 4.200 kg de soja por hectare. Porém, quando parcelou, a produção atingiu 4.440 kg por hectare. Em função desses resultados, aqui um exemplo nosso do Mato Grosso, de Gaúcho do Norte, uma soja já em época de colheita, devido provavelmente a esse parcelamento,
com nódulos sadios mesmo na época da colheita. Então, o motivo aqui, eu quero máxima fixação biológica do N2 do ar pela soja. Inoculação eficiente, evidente. Acrescentar molibdênio, cobalto, níquel na semente e parte de B foliar no V4. Num solo já adubado com fósforo, porque fósforo é energia, que tem enxofre para quebrar a molécula de água, uma calagem adequada para cálcio construir a parede dos nódulos, o magnésio transportador de fósforo, uma soja com sanidade e a conoculação com as Asperidium brasiliensis. Então, um trabalho nosso já antigo, do ano de 84, nós determinamos naquela época as doses adequadas de molibdênio e cobalto para a soja. E chegamos ao valor de 2 a 3 gramas por hectare de cobalto e 20 a 40 gramas por hectare de molibdênio. Com o avançar da pesquisa, a Embrapa também incluiu sabiamente o níquel na dose de 3 a 4 gramas por hectare. Isso metade semente e metade pulverização foliar entre os estádios V3 e V5. E sempre fica aquela questão, é preciso usar nitrogênio extra na soja, mineral? Ah, precisa, é mais produtivo, ciclo mais curto, crescimento indeterminado. Não! Todos os trabalhos mostram que a aplicação de nitrogênio, seja via foliar, seja via solo, não resultar em aumento de produtividade numa soja corretamente inoculada. Então vale a pena adubar a soja com nitrogênio. Então vários trabalhos da Embrapa mostram isso. Então o nitrogênio está resolvido. Segundo elemento, fósforo. Nós falamos, a soja precisa de 13,3 kg de fósforo para ter de grãos. E aproveitando a carona com milho, 8 a 9 kg de fósforo por ter de grão. Mas eu quero de soja no mínimo 4,5 toneladas. Chega! 4,5 vezes 13,3, 60 kg de P2O5 de manutenção. Milho, 8 a 9, 210 sacas, 100 kg de P2O5. Evidentemente que essa é a manutenção, é uma fonte solúvel em CNA mais água de fósforo e de preferência granulada para diminuir fixação, seja MAP, seja superfosfato simples, seja superfosfato triplo. E desde que o solo já seja com fósforo acima do nível crítico, que falamos aproximadamente 15 mg de P por decímetro cúbico em resina e pelo Melich, de acordo com os níveis do teor de argila. E potássio de manutenção? Desde que o potássio, como comentamos, tinha 2 mmol de carga, 0,2 centimol de carga, ou 80 mg de potássio por decímetro cúbico, ou potássio na CTC 4%, pagar para a soja 24%, para o milho 6%. Mas eu quero de soja 75 sacas, 110 kg de K2O. Eu quero milho 210 sacas, 80 kg de K2O. Lembrando que esse potássio deve ser aplicado preferencialmente em área total, em pré ou imediatamente após o plantio. Aí fica o problema do enxofre. Já citamos alguma coisa do gesso como uso do enxofre. O enxofre foi parte da legislação. E o enxofre, cuidado. Nas embalagens ele pode vir expresso em S ou SO3. SO3, Cristo, é forma de expressão. A planta não absorve SO3, a planta não absorve P2O5, nem K2O. É a forma de expressão no adubo. Cuidado, porque um S equivale a 2,5 SO3. Então você tem que verificar na etiqueta, é S ou SO3? Porque o SO3 valoriza o S, 12 vezes e meia mais. E o enxofre é fundamental para a fixação do nitrogênio. Nós falamos que a fixação do N do ar ocorre num sistema chamado nitrogenase, que é molibdênio e ferro, e de um N2 molecular combinando com gás hidrogênio forma amônia. A fonte do H2 é a quebra da molécula de água pelo enxofre. Esse H2O da quebra da molécula de água vai abastecer para ter a fixação com nitrogênio. Se não tiver enxofre, não tem fixação do N do ar. Chega! O enxofre também é fundamental para incorporar o N mineral na forma nítrica em aminoácido. E a enzima que faz essa redução do nitrito para aminoácido, nitrito redutase, tem enxofre e manganês. E o enxofre é fundamental para as culturas, porque os grupos sulfidrilos, isto é, o enxofre reduzido que foi incorporado em aminoácidos de sulfeto, aumenta a resistência ao frio, à seca e ao acamamento. Temos que fornecer enxofre. Mas quanto? Uma soja para a produção de 4T por hectare,
necessita aproximadamente de 28 kg por hectare de S total. E lembre, o enxofre desce, o enxofre vai para o perfil. O enxofre sulfato desce porque a calagem provoca essa descida, porque a calagem aumenta a CTC, o sulfato é negativo, e a adubação fosfatada leva todo para baixo o enxofre, porque o fósforo ganha a absorção do sulfato. O fósforo é fixado e o enxofre é trocável. E aí um exemplo nosso há muito tempo já, da influência do enxofre numa soja no ano de primeira abertura, primeiro plantio. Então, no mercado, nós vamos falar fontes de enxofre. Interessante uma fonte chamada enxofre elementar, que ela reduz o pH, porque todo adubo que tem enxofre abaixa o pH, ela solubiliza fosfatos e também, devido a essa elementar ter efeito inseticida, ele reduz pragas de solo. E o enxofre elementar, para ser absorvido, tem que ser atacado, tem que ser respirado por organismos chamados tiobacilos e virar H mais SO4. Só que o enxofre elementar, ele é um componente que para agir no solo, de um modo exclusivo, tem que ter partículas muito finas. E sua aplicabilidade e segurança não é nenhuma. É por isso que, através de um processo desenvolvido no Canadá, esse enxofre foi encapsulado por uma argila expansiva, no caso a bentonita, que ela é fundida com enxofre elementar, e essa bentonita, ao absorver até 20 vezes o seu volume em água, ela estoura e libera enxofre finamente micropulverizado, que vai ter contato com o solo. Cuidado quando você vai adquirir um enxofre elementar, tem que ser sempre com bentonita. Aqui um exemplo do trabalho nosso no GAP, o enxofre sem bentonita é um enxofre com bentonita mais escuro. Depois de 24 horas, vocês verificam que o enxofre sem bentonita continua inerte, sem vida. Com bentonita já virou uma pasta, uma argamassa, tem que ser com bentonita. E um fato interessante para o funcionamento desse tipo de enxofre, eles têm que ser usados em solo com pH corrigido. Quanto mais for corrigido o solo, mais enxofre elementar se oxida. Lógico, Cristo, porque o excesso de sulfato, de ácido fúrico, entre aspas, também vai inibir o crescimento dos micro-organismos. Ele sendo consumido em pH mais alto, a oxidação é acelerada. Comparando o enxofre elementar com uma argila expansiva com gesso, verifica-se que enquanto que o gesso eu uso de 500 a 1 tonelada, 500 kg a 1000 kg por hectare, o enxofre elementar é uma dose menor, 40 a 50 kg por hectare, porque ele tem 90% de S, e um S que tem que virar sulfato. Aqui um exemplo nosso, só fazer um comparativo, uma cana de açúcar, crua, logicamente, a cana forma de 14 a 15 toneladas de matéria seca por hectare, você precisa aplicar calcário em superfície, e esse calcário vai descer muito lentamente. Se eu aplicar o enxofre elementar sobre esse calcário, esse enxofre elementar vai atacar esse calcário, vai solubilizar esse calcário, consequentemente, por ser essa elementar, vai aumentar essa na camada arável, que é necessário porque a matéria orgânica está puxando para cima, no caso, que é as raízes de cana. E também, se já for elementar, como nós já falamos na parte 1, ele vai solubilizar o calcário, principalmente o carbonato de magnésio, que é a parte mais grosseira do calcário. E esses enxofre elementar têm várias vantagens, rendimento operacional, redução do custo de frete, reduz o armazenamento, tem maior eficiência, uma liberação gradual do nutriente em época de maior exigência, menor lixiviação, a aplicação fica com mais qualidade, ele acidifica o calcário aplicado em superfície e tem efeito residual para a segunda safra. Aqui é um exemplo de essa elementar aplicado na soja na primeira safra, à esquerda. E à direita, no milho, que vem em sucessão, está amarelo, onde não foi aplicado essa elementar, mostrando o efeito residual para as duas safras. Também o mercado hoje, em termos de fontes de enxofre, temos um caso também de um produto chamado polialita, que é o polissulfato, que é um sulfato triplo de potássio, cálcio e magnésio no mesmo grão, porque é jazida. E esse produto tem 19 de S, mais uma vez, opção de mercado. E esse S, ele tem uma solubilidade mais controlada do que o gesso. Ele desce mais devagar, ele solubiliza mais lentamente. É um produto também interessante,
porque ele não tem aquela solubilidade altíssima que tem, por exemplo, o sulfato de amônio. Então, uma opção de mercado. Ele tem S, magnésio, cálcio e potássio. No resumo, eu quero fornecer 30 quilos por hectare de S, senão não tem soja. Eu posso, se eu fiz gesso para condicionar a subsuperfície, pela dose de gesso, já vai o enxofre, Cristo. Mas eu não fiz gessagem porque não pediu, não tinha problema de alumínio. Eu uso uma fonte de fósforo. Tradicionalmente, super simples, mas é sulfato, 12% de S. Termofosfato magnesiano enriquecido com 6 de S. O MAP macroessêncio, com 9 a 16 de S. O Fusio, que é o MAP, só que o enxofre tem parceiras separadas, 737,0 com 18 de S. O 840,0 com 12,5 de S. MAP. Também é possível fazer o MAP revestido com enxofre alimentar, 9 de nitrogênio e 43 de fósforo e 16 de S, ou um triplo revestido com enxofre alimentar, 37 de fósforo e 16 de S, ou uma fonte de N, sulfato de amônio, vai lembrar que é sulfato, 24, uma ureia protegida com enxofre nitrogol de 36 de N e 16 de S, o sulfamol, que tem 4 ou 8 de S, o Iarabela, que tem 3,7 de S, o Polyblem, que é o adubo protegido, que tem 7 a 10 de S, ou uma fonte de potássio, que é a polialita, que tem 19 de S, ou enxofre alimentar com metonita com 90 de S. Opções de mercado, opções do seu manejo.